noite, está começando o primeiro programa do blog Os Parciais e vamos trazer tudo sobre o futebol goiano, nacional, entre outras modalidades para você. Então acompanha a gente aí. Estamos recebendo aqui na bancada Matheus Borges e Dércio Silva. Sejam os dois muito bem-vindos. É nóis. É nóis, boa noite. E aí, vamos falar do que aconteceu no final de semana? Olha, eu acho que a gente pode começar com o Campeonato Goiano, hein? Sim, teve Goiás e Atlético no sábado, né? Goiás venceu a partida por 2-1. O que aconteceu? O Goiás está numa belíssima fase. Carlos Eduardo fazendo gol. Pelo amor de Deus, né? Não, assim, eu acho que o Goiás contratou bem, cara. Eu acho que, comparado com o ano passado, que o Goianão foi uma bosta e mesmo assim foi campeão, o Goiás contratou bem. Aquele Thiago Luiz, ele tá mostrando ser um cara foda, sabe? Pra ser ídolo. O Léo Gamalho nem se fala, né, cara? Juan jogando demais. Deu assistência, 2 assistências no jogo. Desencantou o Carlos Eduardo. Teve polêmica no final da partida, viu? E lembrando que o Juan estreou contra o Goianésia, né? Ele já tinha mostrado um futebol, para quem tá estreando, um belo futebol. Ainda jogou muito contra o Atlético, apesar do Atlético não estar jogando nada, né? Na verdade. É a experiência, né, cara? Tipo, você pega aí o Vasco, você pega esses times aí que tá despontando, que tá no mesmo nível do Goiás, você pega sempre tem um cara experiente, tem o Nenê, você pega o Botafogo ali com o Montijo agora. Você tem um armador ali, experiência, nem que seja uma ponta esquerda, tá ligado? Eu acho que fica... Um cara pra puxar a responsabilidade, né? Ele puxa a responsabilidade, ele é tranquilo, saca? Tipo, ele sabe da responsabilidade. O Juan, ele passou pelo quê? Pelo São Paulo, Flamengo. Aí no Curitiba, era capitão do Curitiba. Nossa, imagina, tá fácil pra ele. E falando do jogo, o jogo que teve 3 expulsões, né? Foi o que mais teve expulsões, né? Nesse campeonato goiano, né? E no final do jogo, o Carlos Eduardo deu uma entrevista no qual ele disse que um torcedor, um babaca, né? Não pode ser chamado de torcedor. Que no final do jogo do Goianésia, ele fez uma ligação anônima pro Carlos Eduardo ameaçando ele de morte. Isso aí é complicado, ter vergonha, né? Pra ter vergonha. Mas assim, o torcedor acho que ele espera que o Carlos Eduardo seja tipo um Eric da vida, um Bruno Henrique, sabe? E o cara, ele vem da base, gente. Sim, acontece também. Ele né? é jovem ainda. Se às vezes ele não demonstra futebol, fica de boa, cara. Ele é só um jogador de futebol, você não precisa ameaçar o cara da morte, entendeu? Não chega a esse ponto. Agora, em relação ao Goiás, assim, no meio de campo, que o Juan vem comandando, né? Eu não sei se o Jean Carlos vai ter tanto visibilidade do jeito que ele estava tendo antes do Juan entrar, né? Porque o Jean Carlos estava comandando o meio de campo do Goiás, ele deu uma sumida, começou a jogar mal, aí o Juan entrou, já se destacou, então eu não sei. Eu não boto fã de Jean Carlos, cara. Eu acho que ele tem 24 anos. Você acha que é muito marketing em cima do nome dele? É muito marketing, nossa senhora. O cara de 24 anos, eu tenho a ideia seguinte, se o cara de 24 anos começou a ter boa fase só aos 24 anos, esse cara só tá em boa fase. Você pega aí o Lucas Lima, que começou a fazer sucesso com 25, Walter, mais velho também. É só fase, entendeu? Sim, só fase. Lembrando que eu entrevistei o Jean Carlos no final do jogo do Goiás e Goianésia, ele disse assim que pretende, né, jogar com 5 meias, no caso ele, o Bolt, o Juan e o Thiago Luiz, né? Então, vamos ver, né? Mais ofensivo, mais ofensivo. Cara. É muito ofensivo. Mas eu acho que ele contava que o Carlos Eduardo perdesse a vaga no time titular. E não foi isso que o Kleina fez, né? Manteve ele fez um gol na partida. E vocês acham que o Gilson... Eu não acho o Carlos Eduardo tão mal assim como ele é visto, não. Eu acho ele um jogador de velocidade, eu só acho que ele tem que aprimorar a técnica dele, né? Porque ele é muito rápido. É verdade. Desde o começo do campeonato eu vi que ele é um jogador muito rápido e hoje a velocidade conta muito. Conta muito, porque você pegar um cara na corrida hoje é muito difícil. Então eu acho que o cara, ele ser rápido e técnico, ele acrescenta muito no time, né? Verdade. E o Gilson Kleina, vocês acham que continua, hein? Continua, ele tá mantido. Falando do Carlos Eduardo, ele tá assustado, né? Que o Goiás contratou o atacante do Goianésia, o Michael. Então eu acho que ele resolveu jogar por causa disso. Falando em Goianésia, né? Vamos falar do Vila Nova. Ele só foi falar do Michael, que o Michael ia pro Goiás, meteu 3 gols no Vila Nova. O Vila Nova assustou, né? Com o G no começo do nome, né? Do Goianésia. Ah, com certeza. Complicado, né? Não, o que é isso? Eu li em algum lugar que o Michael ganha menos de 2 mil por mês, sim, cara. Ele ganha 1.000 e poucos reais. Ele jogava no Amador até o ano passado. Não, eu fiquei sabendo informações que eu acho que tinha 6 jogadores do Goianésia que tinha disputado Copa Flávios ainda, futebol amador. Então, eu acho isso uma vergonha, uma catástrofe que aconteceu no Vila Nova, né? Não, eu vou falar a verdade aqui. No Vila Nova, meu companheiro, ou você põe Brunão, ou você põe um lateral direito de 1,60 m. Desculpa, põe aqui a foto do lateral direito, editor, aqui ó. Põe a foto do Foguete aqui. Cara, quem é Foguete, meu?
o Foguete chega assim, sou titular. O cara tem 1,60m. De onde que um lateral direito tem que ter 1,60m hoje em dia, cara? Como é que ele vai cobrir o atacante? Como é que vai cobrir o ponta? Como é que ele vai cabecear pra área, meu filho? Verdade. Nossa, complicado, né? E o Michael também com 1,60m deitou e rolou. Mas o cara é atacante. Pediu até música no Fantástico. Foi. Olha lá, Bicho do céu, não sei o que aconteceu no Vila Nova, não. Ou, eu não sei, eu quero até ouvir a opinião de vocês. Eu acredito que seja uma briga interna no clube com o Mazola, porque não é possível. O Mazola cai ou não cai? Cai ou não Acho que cai, tem né? que cair primeiro é o Brunão, cara. O Brunão tá dando tem mais assistência. base, O velho. Brunão tá dando assistência pra trás. Rapaz, não tem condições. Ô, não. torcedor do Vila Nova, como é que vocês aguentam o Brunão, cara? Como é que vocês aplaudem esse cara? Ele jogou fora, ele jogou no lixo. A única chance do time de passar na Copa do Brasil, cara. O Vila Nova ia ganhar do Vasco. Meu, o Vasco tá uma bosta. Tá uma bosta mesmo. Vamos falar de Nacional agora. O Vasco empatou com o Macaé, meu. O Macaé não tinha conquistado um ponto Macaé sequer era no Carioca. lanterna, não era? Isso. Estreia do Fabuloso no Carioca. Vai meter 3 gols. Nada. Mas ele meteu o chapéu, né? Já foi É, no um chapéu ótimo, né? O Casinho do Corinthians lá meteu no Felipe Melo. O Casinho joga muito. Não, e voltando pro Goiano, pelo amor de Deus, uma zaga jovem do Vila Nova, porque você pega o Brunão com 19 anos, pega o Wesley Matos que é experiente, deixar o Nonato, deitar e rolar. Nonato, Bicho. se você vê esse programa, Nonato, pelo amor de Deus, cara, você é muito caneleiro, velho. Como é que você faz tanto gol, meu Deus? É macumba isso, velho. É uma... 3 vezes artilheiro do Campeonato Goiano. Não, tem e brigando mais um ano, gente. Ele tem uma presença de área muito boa, né? Não pode esquecer disso. Ele tá lá em todas as jogadas. Ele parece um dedo, cara. Sim. Nonato, desculpa, mas você parece o meu dedo, velho. Meu dedão do pé, velho. E ele tá lá toda vez pra meter a bola lá pra dentro da rede, né? Gente, pra encerrar com o Vila Nova, né? O jogo do Vila Nova e Goianésia, o Michael. Vamos lá. Que baita jogador. Foi contratado pelo Goiás, resolveu jogar. Nem chegou no Goiás, mas já é ídolo da torcida. Fez 3 gols no Vila Nova. E na entrevista, o cara nem sabia o que falar na entrevista. Não sei. É difícil, né? E outra coisa, o Michael aí, ele tá indo pro Goiás, vamos ver se ele não vai sentir o peso da camisa também, né? Porque os jogadores saem de um time pequeno e entram no Goiás da vida, sente a pressão, a torcida já quer a cabeça dele. Então tem que ter paciência, porque o menino tá começando agora. Inclusive eu vi vários comentários das pessoas falando, uai, joguei com esse rapaz aí lá no campão de terra, entendeu? Ano passado eu tava jogando. Ano passado eu tava jogando com ele ali, só site. E ele que já é cotado como revelação do Campeonato Goiano, hein? Sim. É, nova Novo, né? revelação. Tem muito com quem 21 disputar. anos. Sinceramente, o Goianão tá fraco esse ano, gente. Não, mas falando, em né? relação ao Campeonato Goiano do ano passado com esse, pelo amor de Deus, o do ano passado não tem nem comparação. Vamos falar a real, o Goianão tá cada É ruim, cada dia pior, né? Público, né? Pequeno, clássico com 6 mil pessoas. Meu irmão, eu sou da época que Tumbiara chegava aqui no Serra Dourada, botava medo, sabe? O time do interior chega aqui no Serra Dourada, não tem nada. O Goianésia meteu no Vila Nova aí, porque o Vila Nova vacilou, vamos falar a real. Às vezes acontece. Não, que seja Foi uma noite pra esquecer. Não, né? tipo assim, o que eu acredito, porque o Alisson, ele deu uma entrevista falando que o esquema tático não favorecia o time. Ou seja, tá tendo uma briguinha aí com Mazola, certo? Se ele tá falando que o esquema tático que ele tá jogando não tá favorecendo ele e nem a equipe, alguma coisa tá errada. Tá? A formação tática tá errada, então alguma coisa tá acontecendo. O Encival vai ter que chamar todo mundo, conversar e ver o que pode resolver aí no Vila Nova, porque isso aí é inadmissível, né? Pro torcedor que é a mais fiel aqui do estado, acredito eu, Sim. porque a média de público do Vila, estatísticas hoje, é de quase 8 mil pagantes por jogo, a maior do estado. Verdade. Então tem que ver isso aí. E vamos falar agora da rodada que teve, né, da 9ª rodada, os resultados e a classificação geral, como é que ficou, né? O craque finalmente ganhou, cara. Ganhou. Meu, o craque de Frontini, o craque de Robson. Não, Robson tá no Anápolis. Anápolis. Tá no Anápolis, mas o craque ele sempre vem forte. Não tinha Sim. ganhado uma, cara. O craque sempre vem forte. Pois é. Engraçado, né? Olha só. E Aqui agora? que já é o terceiro colocado do grupo A, com 8 pontos. O líder do grupo é o Goiás, o segundo é o Vila Nova, os dois, ambos com 17 pontos. Mas o Goiás tá na frente com saldo de gol, né? Isso. E lembrando que o Goianense está encostando no grupo B com o Atlético. Se o Atlético não abrir o olho, vai acabar ficando fora. O futebol que vem sendo apresentado no Atlético não é dos melhores. Falamos isso desde o começo, que o Atlético não está jogando bem.
O Atlético, ele tem uma história de quê? De revelar jogador, igual ano passado. Trouxe vários jogadores desconhecidos, Cara, que ninguém conhecia. O foda é que o Atlético tá na Série A, cara. Sim. O Atlético tá na Série A, mas o América Mineiro, que foi o último do Brasileirão do ano passado, foi campeão mineiro Sim. invicto. E o Atlético E caiu. Imagina Ou seja, o Atlético que não tá nada bem das pernas no Goianão, cara. E o Walter, vem ou não vem? Já tá certo, né? O bicho já tá lá no Atlético já. É melhor vir pro Atlético Série A do que pro Ceará Série C, né? Convenhamos. Eu acho que o Walter, ele pode se encaixar bem no time do Atlético, né? Porque o Walter é melhor do que muitos atacantes aí nesse campeonato goiano. Apesar do peso dele, eu acho que tem que pegar firme com o Walter. Porque ele chega no Goiás, sou ídolo, faço o que eu quero. Não é assim não. 106 quilos. Não é assim não, meu amigo. Chegar num clube que tem que seguir as regras, tem que chegar lá e falar, meu amigo, ou você emagrece ou você não joga, entendeu? Porque nós precisamos do seu futebol para melhorar. Se for para ficar gordo de jeito, não tem condições. O cara não consegue nem correr, moço. Tá as banhas nas pernas, na barriga. Não, 106 quilos é muito. Era ídolo do Goiás, mas manchou, né, sua imagem. Manchou, aí. É ruim ele ficar em Goiânia, porque imagina um clássico contra o Goiás aqui, tanto que esse cara vai ser xingado, cara. Aí que ele vai jogar. Ou ele vai ter que jogar bem pra calar a torcida do Goiás, ou ele não vai jogar nada por causa da pressão, né? Júnior Viçosa vai pegar reserva de novo pro Walter? Será? Não sei. Nossa senhora. Cuidado. E lembrando que o Crack ganhou sua primeira partida, certo? E o Itumbiara também ganhou sua primeira partida contra o Rio Verde, fora de casa, conseguindo aí sua primeira vitória aí também. Então, agora não tem mais ninguém que não ganhou nenhuma partida. Olha o nível do Goianão, né? Olha o nível do Goianão. Isso tá aí já faz 1 mês e meio aí. Você acha que vai manter esses líderes aí, por enquanto? Vai, a semifinal vai ser Goiás, Vila, Atlético e vamos botar o... Aparecidense. Aparecidense não sai mais, não. Quinta vitória. 17 pontos. Como é que chama o atacante da Aparecidense? Eu só sei que teve um atacante do Aparecidense que ele fez um golaço que eu vou te falar, meu amigo. Deu um chapéu. Foi. Deu um chapéu e meteu aquela bola lá. Bom lá, cara. O goleiro ficou até sem Não, é o Elias, né? O lateral lá que... Tozinho. Esse aí que você quer. Tozinho. Meteu o gol, primeira rodada do Goiás, meteu o gol de falta no Goiás. Foi. E o Aparecidense ganhando sua 5ª partida seguida, né? Acho que ninguém tira o Aparecidense mais não. Só se cair a invencibilidade dele contra o Vila Nova, né? Sábado. Vamos ver. Então, acho que... Vamos ver. Nossa, que tá escorto. Os nossos amigos, eles conversam enquanto nós estamos gravando, mas foda-se. Chega aí, Thales, chega aí. Thales também vai... Chega aí, o Thales vai falar com nós, o Thales também escreve pro nosso blog, Os Parciais, vocês vão entrar no nosso blog, cara, porque o nosso blog é melhor que o mundo, sim, cara. Nossa equipe, chega aí, velho. E aí, velho, chega aí. Bom demais, meu amigo. Pode aí, chega todo mundo. Como é que é a equipe mesmo? Thales, Tércio. Não, tem que chegar mais pra cá, velho. Chega mais pra cá. Thales, o que você tem a comentar do Goiano? Bom, o campeonato é um campeonato... A gente fica na expectativa de bons jogos, né? Mas a estrutura não ajuda, os gramados dos estádios não ajudam, né? A qualidade técnica também muito baixa, muito Só abaixo bolão, da média. Muito baixo. A gente sabe que no início da temporada, né, os times sofrem muito com questão física, né? Então isso prejudica muito a qualidade do campeonato. É verdade. Eu acho que pelo que esses jogadores ganham, acho que eles tinham que se empenhar mais e se adequar em qualquer lugar que eles for jogar. Porque eles ganham pra isso, eu acho que eles têm que se adequar. Porque futebol é isso, um dia ele vai jogar no tapete e outro dia ele vai pegar um time que ninguém conhece e vai jogar no terrão. Então ele tem que jogar conforme for posto pra ele, porque senão é pra parar de Eu acho jogar. que os times só começam a engrenar mesmo só a partir de março para abril, quando tá finalizando o campeonato. Sim. Aí já é tarde. Eu acho que deveria ser desde o início, a preparação forte, pesada já em janeiro, Entrosamento, para poder chegar justamente para contar no entrosamento, para no Campeonato Brasileiro os clubes da capital do estado de Goiás se destacar Sim. entre os grandes do eixo Eu acho, São que é isso, Paulo. eu acho que é isso que falta, né? No futebol goiano é entrosamento. Entrosamento. Porque você não vê uma jogada. A equipe do Atlético do ano passado, o que fez ela subir para a Série A, um dos fatores foi o entrosamento. No caso nem foi nome, né? Justamente, Foi os jogadores são equipe. totalmente desconhecidos no cenário nacional e por conta do entrosamento conseguiram a classificação para a Série A e inclusive ser campeão por conta do Vasco que não conseguiu
arcar, que tinha muitos nomes ali, né? com compromisso de subir para Que a não Série A entrosou, contigo. o Vasco não entrosou, cara. É. O Vasco até hoje não entrosou, empatou com o Macaé. Eu repito, empatou com o Macaé. E vamos fugir um pouquinho agora do futebol goiano, vamos falar um pouquinho do clássico, né? Palmeiras e São Paulo, que clássico, hein? O Dudu, que gol que o Dudu fez, hein? Golaço, é um cara muito inteligente, Aliás, um cara que rápido. estimaço, velho. Que estimaço os dois, hein? O Denis, logo perde a vaga de novo. Eu nem sei o que o Denis tá fazendo lá. Cadê o Sidão? O Denis vai ser Cadê o Sidão? Pois é, cadê o Sidão? Ô, Sidão, cadê o Sidão? Bom, o que eu acho em relação ao Denis? Ele é um cara que ele é muito contestado e muito pressionado no clube. Assim como o Cristóvão também é. Muito questionado no Vasco. E isso prejudica muito o trabalho de qualquer jogador. Isso é o que acontece com o Denis no São Paulo. Mas se ele não aguentar a pressão, ele pede pra sair. Pede pra sair, vai Pede pra sair. para um time inferior, vai para um time menor, para poder mostrar a qualidade dele. Eu acho que não é entendeu? assim, não. Eu acho que qualquer equipe que você jogar hoje vai ter pressão. Vai ter pressão. É torcedor, ele age com emoção, entendeu? Ele age com emoção. Se o jogador não estiver rendendo, ele vai xingar mesmo, ele vai querer a cabeça mesmo, ele vai pedir empenho, porque é o torcedor que paga para ir no estádio, é o torcedor que paga o time. E tem que cobrar mesmo, Tem né? que cobrar mesmo. Gente, falando em torcedor, que briga, hein, em Brasília. Nossa. Que vergonha. Confusão generalizada. Pode ser chamado de torcedor? Não. Ali tinha muitos torcedores que estavam infiltrados. Sim. Né? A gente Não, percebe inclusive nas no imagens. vídeo, né? No vídeo teve torcedor que eu vi uniformizado da Força Jovem, no meio da torcida do Gama, Torcida e da Esquadrão, da torcida do Vila Nova, no meio da torcida do Brasiliense. Mas teve um torcedor específico que desceu pra dentro do campo e foi lá, na torcida adversária, puxar a faixa. Foi ele que começou com a confusão. Engraçado que ninguém viu ele. Ele foi chegando de mansinho, puxou e já era. Então, Absurdo. que vacilo, Os hein? caras vão pra brigar, Lamentável. cara. Você vai pra outro lugar pra brigar, vai no meio da rua, vai. Mas te prende. a torcida é culpada, mas o jogador, quem foi o causador? O jogador brigando dentro do campo e a torcida vai fazer o quê? E é os mesmos jogadores que pedem paz, né? Os Vai lá na jogadores televisão e têm que pede dar o paz. exemplo. Você pode perceber que já existe a rivalidade lá em Brasília entre o Brasiliense e Gama. Se você é jogador dentro de campo, está com os nervos à flor da pele, você tem que se acalmar os ânimos. O árbitro também tem que colocar, apaziguar a situação. Isso interfere muito na arbitragem e os jogadores que ocasionam o problema que aconteceu naquele estádio ontem, no jogo lá em Brasília. Sim. Então, tem que trabalhar em relação a isso aí. Verdade. Verdade. Vamos encerrando? Vamos encerrando. Quero agradecer a presença de vocês aí, acompanhar a gente aí. O blog, eu queria que o Ders falasse o blog, como faz para acompanhar, tudo certinho aí. A gente vai encerrando nosso programa aqui. Se você está vendo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você está pelo nosso blog, assina nosso blog, curte nossa página no Facebook. Tem programa toda quarta-feira. A gente comenta os lances de... Quarta-feira não, terça-feira. Tem programa toda terça-feira. Você vai lá, você vai acompanhar a gente nas nossas redes sociais, o blog. E a gente é Os Parciais, então se liga, hein? A gente tá de olho. osparciais.blogspot.com.br. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui. É o nosso primeiro programa. Espero a gente crescer cada vez mais. Agradeço a participação de cada um que está assistindo a gente aí. Qualquer sugestão, qualquer comentário, vocês podem deixar aí no YouTube, que a gente vai procurar adequar e melhorar cada dia mais. E até a próxima. Até a próxima.